Imagine o dia em que o Anticristo e Jesus finalmente se encontram. Este é um episódio profético que a Bíblia há muito tempo nos alertou. O Anticristo, uma figura misteriosa e sombria, destinada a surgir nos últimos dias, está profetizado para enganar muitos e desafiar Deus, conforme as Escrituras. Seu crescimento em poder e astúcia é uma narrativa que se desenrola ao longo das páginas sagradas, levando inúmeras almas para longe do caminho da verdade. Ele se erguerá em oposição, desafiando tudo o que é considerado divino, desrespeitando a adoração de Deus, e até mesmo se atreverá a instalar-se no templo de Deus, proclamando-se como Deus. O trecho de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, nos descreve esse momento crucial, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A própria palavra anticristo deriva do grego antichristos, em que anti significa contra ou no lugar de, e Christos representa Cristo. Assim, o termo anticristo simboliza alguém ou algo que se coloca contra Cristo ou age como uma falsa substituição. Essa ideia central está profundamente enraizada na Bíblia, principalmente nas epístolas de João. Em seus livros, 1 João e 2 João, o conceito do anticristo é explorado em detalhes. João nos alerta sobre o tempo do fim, proclamando que é a última hora, e enfatiza que, como ouvimos sobre a vinda do anticristo, já vemos muitos anticristos entre nós. E o próprio apóstolo João nos diz que quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 2, versículo 22. À medida que a narrativa se desenrola, testemunhamos o anticristo ascender de um líder regional a uma figura de liderança global, culminando em sua ascensão como um ditador tirânico de alcance mundial. Nesse momento, ele se autoproclama como um Deus. Este momento crucial é profetizado quando a besta emerge do mar, uma metáfora que representa as nações gentias na Bíblia. 7 cabeças e 10 chifres adornam essa criatura, simbolizando sua conexão e influência demoníaca, como descrito em Apocalipse 13. No entanto, mesmo com todo o seu poder e influência, o anticristo não está imune à sua própria vulnerabilidade. Conforme predito, na metade da tribulação, ele sofrerá um ferimento mortal. No entanto, é nesse momento crítico que Satanás, de forma miraculosa, o curará. Esse homem sem lei é caracterizado como alguém que se coloca em oposição a Deus, ousando estabelecer-se no próprio templo de Deus e proclamando ser divino. Essas características se encaixam perfeitamente no conceito mais amplo de um anticristo, alguém que desafia abertamente e busca substituir Cristo. Imagine alguém que se apresenta como benevolente, agindo como se fosse a personificação do bem, mas na realidade age em oposição a ele. Na Bíblia, existe um termo para esse tipo de engano, e esse termo é anticristo. O anticristo é como um impostor astuto, em contraposição direta aos ensinamentos de Jesus e sua verdadeira natureza. É importante notar que o termo anticristo é mencionado algumas vezes na Bíblia, mas também encontramos outras referências a figuras ou personagens que agem de maneira semelhante ao que esperaríamos de um anticristo. Por exemplo, a menção de um homem de pecado em uma carta aos Tessalonicenses, que também tenta se contrapor a Deus e até mesmo se proclama como divino. Todas essas descrições nos oferecem uma visão mais clara de alguém que desafia os ensinamentos e a essência de Jesus Cristo. O momento tão aguardado desse encontro épico é registrado no livro de Apocalipse, capítulo 16. Nesse capítulo, somos apresentados ao derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre o império anticristão e tudo o que está associado a ele. Essa série de julgamentos divinos é uma resposta à malignidade que se espalhou pelo mundo, uma purificação necessária.
As taças, repletas da ira de Deus, são derramadas sobre a terra, o mar, os rios e as fontes de água. As consequências desses julgamentos são devastadoras, mas mesmo diante da destruição, muitos se recusarão a enxergar a grandeza de Deus e a render-lhe louvores. A ironia desse cenário é impressionante. A ira de Deus está purificando a terra do mal, mas muitos continuam a blasfemar contra ele. O encontro começa com um evento de grande significado simbólico. O rio Eufrates, mencionado no capítulo 16, versículo 12, seca-se sob a ação da sexta taça. Essa seca é vista como um prenúncio, preparando o caminho para a chegada dos reis do Oriente. Este é um momento crucial e misterioso em que forças demoníacas motivam líderes militares a se reunirem e seguirem em direção ao desenrolar dos eventos proféticos. Neste intrigante ponto da profecia, observamos com atenção o significado simbólico do rio Eufrates, onde caiu a sexta taça da ira de Deus. Alguns o interpretam literalmente como o lugar onde o poder do Império Turco teve suas raízes nos tempos antigos. Historicamente, os romanos consideravam o rio Eufrates uma barreira segura contra possíveis invasões provenientes dos impérios do leste. Naquela época, o rio Eufrates se estendia por cerca de 1.800 milhas, com uma largura variando de 300 a 1.200 jardas. No entanto, a simbologia aqui é poderosa. A secagem do rio Eufrates transforma-o em uma estrada, permitindo que grandes exércitos orientais, incluindo nações como a China, a Índia e o Japão, avancem facilmente em direção ao Ocidente. As especulações sobre os motivos desse movimento variam, desde a possibilidade de destruir Israel até a revolta contra o Anticristo, o líder mundial de origem europeia. A verdade é que esses exércitos orientais estão se mobilizando e seu destino parece estar traçado em direção a um confronto monumental. Eles estão destinados a enfrentar Deus e seu Messias. Enquanto Deus executa o sexto julgamento, ele está guiando a história em direção à Batalha do Armagedon, um evento de proporções épicas e desfecho desconhecido. Enquanto a seca do rio Eufrates priva a cidade de suas fontes de riqueza e recursos, outra narrativa se desenrola. 3 espíritos repugnantes, semelhantes a sapos, emergem das bocas do dragão, Satanás, da besta, o ditador anticristo e do falso profeta. Estes não são simples espíritos, mas sim espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos. Sua missão é clara. Eles viajam para convocar os reis de toda a terra, incitando-os a se reunirem para a grande guerra que será o culminar do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Esses espíritos demoníacos que realizam sinais e maravilhas são mais uma vez uma lembrança de como os demônios usam artifícios enganosos para confundir e enganar a humanidade. O livro de Apocalipse 13 se refere ao falso profeta como a segunda besta, aquele que está envolvido na reunião das nações para a batalha. É importante notar que essa batalha não é um conflito entre nações, mas sim entre Deus e as nações do mundo. A profecia nos alerta sobre 3 conflitos significativos, e este é um deles. Aqui entramos na intrigante ideia da trindade profana, que é uma tática comum de Satanás imitar ou falsificar as coisas de Deus para se passar por divino. A trindade profana, vividamente descrita em Apocalipse 12 e 13, não é exceção. Enquanto a Santíssima Trindade consiste no Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo, a trindade profana é uma imitação distorcida composta por Satanás, o Anticristo e o falso profeta. O primeiro membro dessa trindade profana é Satanás, seguido pelo Anticristo como o segundo membro e filho. Enquanto o terceiro membro, o falso profeta, dirige a adoração e o louvor das pessoas de volta ao Anticristo. Enquanto a Santíssima Trindade é caracterizada por verdade infinita, amor e bondade, a trindade profana exibe características diametralmente opostas, como engano,
ódio e pura maldade. Embora em várias passagens bíblicas, Satanás seja descrito em diferentes formas, como uma serpente ou um anjo de luz. Aqui, ele é representado como um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças, conforme Apocalipse 12, versículo 3. Sua personalidade viciosa é simbolizada pela cor vermelha. A besta, ou anticristo, conforme descrito em Apocalipse 13 e também em Daniel 7, é o segundo membro dessa trindade profana. Ele é uma figura poderosa e sinistra que desempenhará um papel central nos eventos que se desenrolam no cenário profético. Embora o termo anticristo seja mencionado apenas 4 vezes na Bíblia, esse sinistro protagonista aparece em várias ocasiões sob diferentes pseudônimos. Ele é conhecido como aquele que traz destruição, o iníquo, o homem mau, a besta e a promessa que virá, entre outros. A variedade desses nomes revela a complexidade e a natureza multifacetada do anticristo. Quando o anticristo finalmente se manifestar, as pessoas se agruparão ao seu redor como moscas atraídas pelo mel. Eles estarão dispostos a fazer qualquer coisa que ele peça, cegos por sua influência. O falso profeta, o terceiro membro da trindade profana, é descrito em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 18. Jesus advertiu especificamente os crentes a estarem atentos a falsos profetas, pois embora possam parecer inofensivos, eles têm o potencial de serem extremamente destrutivos. O falso profeta é capaz de realizar grandes sinais e maravilhas, incluindo a capacidade de fazer descer fogo do céu. Ele ergue uma imagem do anticristo para adoração e obriga todas as pessoas a adorarem essa imagem. Aqueles que se recusarem a fazê-lo serão executados. Além disso, o falso profeta forçará todos a receberem alguma forma de marca permanente, semelhante ao que os escravos faziam nos dias de João. Essa marca será um símbolo de total devoção ao anticristo e renúncia a Deus. Aqueles que aceitarem essa marca terão permissão para realizar transações econômicas, enquanto aqueles que a rejeitarem enfrentarão a morte eterna. A Bíblia deixa claro que, ao aceitar essa marca, as pessoas estarão aderindo não apenas a um sistema econômico, mas também a um sistema de adoração que rejeita Jesus Cristo. O número da besta é revelado em Apocalipse 13, versículo 18, um mistério que tem intrigado gerações e permanece como um aviso solene sobre os desafios que aguardam a humanidade nos tempos finais. O grande dragão, neste cenário apocalíptico, está empenhado em uma última tentativa desesperada de recuperar seu poder e influência no mundo. Ele está reunindo suas forças e convocando seus espíritos demoníacos para lançar um último ataque antes que seja tarde demais. Aqui, observamos atentamente os instrumentos que ele utiliza para envolver os poderes da terra em sua causa sombria. Os 3 espíritos imundos referem-se aos demônios que auxiliam Satanás, a besta e o falso profeta, realizando milagres enganosos para persuadir os reis do Oriente, bem como os exércitos e governantes de todo o mundo, a se unirem na batalha contra a segunda vinda de Cristo. Esta é a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, e fica claro que o vitorioso será Deus, não o homem, o anticristo ou o dragão. No meio deste quadro da batalha iminente, há um chamado à ação, um apelo para que todos estejam preparados para a atividade demoníaca que culminará na vitória de Jesus. A Bíblia nos ensina que os demônios podem influenciar várias atividades humanas. Às vezes causam doenças, tentam as pessoas a práticas imorais e propagam falsas doutrinas. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1.
Durante os tempos finais, Deus usará demônios para cumprir seu plano, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículos do 14 ao 16. A passagem nos lembra da importância de permanecer vigilantes e espiritualmente preparados para a volta do Senhor, para que não sejamos pegos despreparados. Os demônios, por sua vez, estão reunindo os reis e exércitos de todo o mundo no local conhecido em hebraico como Armagedon, que se tornará o palco para a batalha épica que decidirá o destino da humanidade. Armagedon, também conhecido como Megido, é o local de uma batalha significativa que tem sido associado a lutas cruciais ao longo da história. Este lugar tem sido palco de vitórias, como a de Débora sobre Sísera e o triunfo de Gideão sobre os midianitas. Além disso, Zacarias 12, versículo 11, menciona Megido como um lugar de luto durante os tempos finais. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. A introdução ao livro de Apocalipse, cujo título em inglês é derivado da primeira palavra grega apocalipse, que significa a revelação de algo previamente oculto, é um destaque significativo do Novo Testamento. O foco principal deste livro é revelar a pessoa e o plano profético de Jesus Cristo de maneira completa. Ele serve a vários propósitos, incluindo encorajar os crentes a perseverar através da perseguição e do sofrimento, com a compreensão de que a vitória de Cristo sobre o mundo e o diabo é certa e garantida. Esse dia marcante marcará o início do fim do governo do Anticristo. O mundo será testemunha de um espetáculo nos céus, com sinais e maravilhas enchendo o firmamento. Os céus parecerão se abrir e serem iluminados, rompendo as trevas, como é descrito em Mateus 24, versículo 27. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No final, o Anticristo buscará a batalha com Jesus, como profetizado no Salmo 2. As nações e seus líderes conspirarão contra Deus e sua unção, mas Deus reinará supremamente e com soberania. Ele zombará de suas rebeliões e falará com eles em sua ira. O Senhor proclamará o decreto, declarando seu filho como rei e herdeiro de todas as nações e terras. A advertência aos reis e líderes é clara. Eles devem prestar reverência ao Filho e servir ao Senhor com temor e submissão. Aqueles que encontrarem refúgio nele serão verdadeiramente abençoados e favorecidos por Deus. Após o encontro entre Jesus e o Anticristo, a Bíblia ensina que o reinado do Anticristo chegará ao seu fim com o retorno triunfal de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, uma visão profética dada ao apóstolo João, nos oferece a descrição mais vívida desses eventos. Nas palavras de Apocalipse 19, versículos 19 e 20, vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. E a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que havia feito os sinais diante dela, com os quais ele enganou aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos num lago de fogo ardente com enxofre. Neste contexto, a besta se refere ao Anticristo, enquanto aquele que está montado no cavalo é uma referência a Jesus Cristo retornando em glória. O falso profeta que ajudou o Anticristo também enfrenta o seu fim neste dia. Esse encontro não apenas marca o fim de uma era, mas o início de um novo começo e uma fonte de esperança para a humanidade. As correntes do engano são quebradas e o caminho para a redenção torna-se claro. Na escuridão, a luz da verdade de Deus sempre prevalece. A derrota do Anticristo é um marco que simboliza o poder duradouro da fé e do triunfo.
Foi o dia em que a profecia de Apocalipse 20, versículo 1 se cumpriu, quando o diabo, que enganava as nações, foi lançado no lago de fogo ardente, onde a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. É um momento de vitória definitiva, onde o mal é finalmente derrotado, e a esperança e a redenção brilham com renovada intensidade para a humanidade. Após a derrota do Anticristo, inicia-se o milênio, um período de 1000 anos em que Jesus estabelecerá seu reino na Terra. Esse período é frequentemente referido como o reino milenar, devido à sua duração de 1000 anos, conforme mencionado em Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante este tempo, Jesus reinará com justiça e paz, e aqueles que o seguem e foram fiéis durante os tempos difíceis também compartilharão desse reinado. É um período de restauração e bênção para a terra. No entanto, após o término do milênio, Satanás, que havia sido preso durante esses 1000 anos, será solto por um curto período de tempo, mas logo será derrotado novamente. Após essa derrota final de Satanás, ocorrerá o julgamento final, onde toda a humanidade será julgada. Conforme descrito em Apocalipse 20, versículo 12, e vi os mortos, pequenos e grandes, de pé diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Nesse momento, a justiça será totalmente estabelecida. A liderança justa não será apenas um ideal dentro das organizações, mas também na sociedade como um todo. Jesus, como o líder supremo, garantirá a justiça para todos. Essa história nos mostra a importância do livro do Apocalipse, que desempenha um papel crucial na revelação das coisas futuras. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria aos seus apóstolos as coisas que estavam por vir. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, versículo 13. Essa profecia foi cumprida parcialmente através dos ensinamentos de apóstolos como Paulo e Pedro, mas foi completamente cumprida através da revelação dada ao apóstolo João enquanto ele estava na ilha de Pátimos. Através desse livro profético, obtemos insights preciosos sobre o futuro e o plano de Deus para a humanidade. O livro do Apocalipse é repleto de visões e revelações, sendo que a frase "eu vi" é mencionada mais de 40 vezes. Além disso, a declaração "eu estava no Espírito" é frequentemente utilizada ao longo do livro. João, o autor do Apocalipse, relata que foi instruído a registrar o que ele viu, um total de 12 vezes ao longo dessa profecia. Essas expressões destacam a natureza visionária e reveladora deste livro, que oferece insights profundos sobre eventos futuros e o plano divino para o mundo. Vamos orar ao Pai. Neste dia significativo, à medida que chegamos ao fim do capítulo sobre o Anticristo, voltamos nossos corações ao Pai Celestial em oração. Buscamos sua compreensão e conforto, pois ele sempre foi nosso refúgio e força. Pedimos que ele nos guie nestes tempos de mudança. Oração ao Pai Celestial. Confiamos em ti, que és a luz e o amor da tua palavra. Pedimos que os enganos do inimigo sejam revelados e que a verdade e a justiça prevaleçam. Oramos por aqueles que foram desviados, para que possam encontrar o caminho da verdade. Senhor, para aqueles que viveram em meio ao medo e à incerteza, pedimos paz. Que este dia marque um novo começo de esperança, fé e amor para todos os teus filhos. No meio do caos, tu és nossa âncora constante.
Ajuda-nos a confiar sempre em tuas promessas, lembrando que o mal nunca terá a última palavra. Renova nossos espíritos e permite que teu amor brilhe intensamente nos dias que virão. Que possamos nos unir como um só, unidos em amor e propósito, trabalhando para um mundo cheio da tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Imagine o que aconteceria se o rei Nabucodonosor, que viveu cerca de 63 anos antes do nascimento de Cristo, tivesse a oportunidade de ver Jesus face a face. Muitas pessoas desconhecem que Jesus também está presente no Antigo Testamento. Esse evento específico ocorre no livro de Daniel. A história se desenrola na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um homem orgulhoso e cruel, conhecido por ser um tirano que encontrava prazer na tortura de suas vítimas. Ele governou o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar a Assíria, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época. Como o reino de Judá estava no caminho de suas ambições de governar um vasto império, ele via a necessidade de lidar com isso. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que vários jovens judeus fossem treinados para servi-lo como conselheiros e sábios. Entre esses jovens estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos pelos nomes babilônicos de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Na cidade de Babilônia, Nabucodonosor decidiu erguer uma estátua colossal de ouro como um símbolo de sua autoridade. Essa estátua tinha impressionantes 90 pés de altura. O rei planejava uma cerimônia grandiosa, na qual todos os seus funcionários deveriam se reunir e adorar a estátua. Ele decretou que todos aqueles que não se curvassem e adorassem a estátua seriam lançados em uma fornalha ardente como punição. Nabucodonosor estava determinado não apenas a ser o líder político supremo de Babilônia, mas também a se estabelecer como a autoridade religiosa suprema da cidade. A pressão social para a conformidade era imensa, mas 3 dos jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a se curvar à estátua. Enquanto todos os outros na sala obedeceram às ordens do rei, esses 3 jovens se destacaram ao permanecerem firmes em sua fé. Alguns observadores notaram essa resistência e relataram a Nabucodonosor. A inveja impregnava as acusações contra os 3 jovens judeus que haviam alcançado posições de poder, mesmo em seu cativeiro. A fé deles os proibia de adorar qualquer outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os funcionários menores da corte viram uma oportunidade de eliminar Sadraque, Mesaque e Abednego, e não hesitaram em agir quando surgiu a chance. Quando Nabucodonosor tomou conhecimento da situação, ele ficou imediatamente enfurecido. Embora tenha dado aos acusados a oportunidade de responder às acusações, sua ira era evidente. O rei deu-lhes uma escolha simples: adorar a colossal estátua de ouro ou enfrentar a morte na fornalha ardente. Apesar dos elogios anteriores de Nabucodonosor ao deus hebreu, ele agora questionou quem poderia livrá-los de seu poder. A pergunta do rei só poderia ser respondida com o tempo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram trazidos perante o rei, este afirmou que era verdade que eles não haviam adorado seus deuses, nem a imagem de ouro que ele havia erguido. A resposta dos corajosos judeus é notável. Eles disseram a Nabucodonosor que não precisavam responder sobre esse assunto. Eles afirmaram que o Deus a quem serviam era capaz de resgatá-los da fornalha de fogo ardente, e eles acreditavam que ele os salvaria da mão do rei. No entanto, mesmo que Deus não os resgatasse, eles afirmaram que não adorariam os deuses do rei, nem a imagem de ouro que ele havia erguido. Sua fé inabalável e disposição para enfrentar a morte, em vez de comprometer suas crenças, são exemplos inspiradores de coragem e devoção a Deus. Em essência, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que preferiam temer a Deus do que a fornalha do rei.
Eles estavam dispostos a enfrentar a morte, a comprometer sua fé em Deus e haviam considerado essa possibilidade por muito tempo. A reação de Nabucodonosor ao desafio à sua autoridade foi intensa e ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, demonstrando sua fúria. Homens fortes de seu exército amarraram os 3 jovens judeus e os lançaram na fornalha de fogo ardente. O calor era tão intenso que os homens que os lançaram foram mortos pela chama. No entanto, algo notável aconteceu quando Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. O rei Nabucodonosor, atônito, olhou e viu não apenas os 3 homens amarrados, mas 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, e eles não estavam sofrendo. O 4º homem tinha uma aparência divina, e isso surpreendeu o rei e seus conselheiros. Essa cena milagrosa demonstra o poder de Deus em proteger e libertar seus servos da mais terrível das circunstâncias. Os 3 jovens judeus foram preservados pelo poder divino, e o próprio Deus estava com eles na fornalha de fogo ardente. Isso se tornou um testemunho notável de fé, coragem e intervenção divina. Quando Nabucodonosor viu os 4 homens andando incólumes no fogo, ele não apenas ficou atônito com o fato de estarem ilesos, mas também com o fato de que havia 4 deles. O 4º homem tinha uma aparência divina, e Nabucodonosor insinuou que ele era o Filho de Deus, sugerindo que era o Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor reconheceu que havia uma presença divina na fornalha durante o momento mais difícil da provação de Sadraque, Mesaque e Abednego. É importante notar que, embora Sadraque, Mesaque e Abednego pudessem ou não estar cientes da presença do Filho de Deus com eles naquele momento, a presença de Deus estava com eles. Há momentos em nossas próprias provações em que podemos ter uma consciência clara da presença de Deus. E há momentos em que pode não ser tão evidente. No entanto, nunca devemos duvidar que Deus está presente em nossas vidas, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, Nabucodonosor observou que as cordas que haviam amarrado os 3 homens judeus foram queimadas, mas eles estavam livres. Isso é um testemunho do poder divino em ação, mostrando que Deus não apenas os protegeu do fogo, mas também os libertou de suas amarras, demonstrando seu controle sobre todas as coisas. O poder de Deus é capaz de surpreender até mesmo aqueles cujos corações estão mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Ele é capaz de agir de forma assombrosa, mostrando sua soberania sobre todas as coisas. No caso da fornalha, Deus não apenas os protegeu do fogo, mas também libertou os 3 homens de suas amarras. A fornalha era grande o suficiente para que eles tivessem espaço para andar, não apenas para serem confinados. Isso mostra que Deus providenciou um ambiente onde eles poderiam caminhar sem serem prejudicados, como se estivessem em um paraíso ou jardim do prazer. Isso nos lembra do provérbio que pergunta se um homem pode andar sobre brasas e seus pés não serem queimados. A resposta é que, com Deus ao seu lado, sim, eles podem andar incólumes no meio das chamas, confiando que o mesmo Deus que os protegeu no fogo também os libertaria dele. Nabucodonosor, um homem que antes acreditava ser o mais poderoso do mundo, teve sua impressão equivocada quando se deparou com a presença de Deus na fornalha ardente. Ao ver que os 3 homens hebreus saíram do fogo ileso, ele teve que reconhecer que havia algo muito maior do que ele próprio. Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha e chamou os 3 homens para saírem. Quando eles saíram, todos puderam testemunhar que o fogo não havia tido nenhum efeito sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas não estavam queimadas e nem mesmo havia o cheiro de fumaça neles. Foi um testemunho milagroso da proteção divina. Nabucodonosor, ao perceber esse milagre, convocou os 3 homens e reconheceu o poder do Deus deles.
Ele viu que mesmo em meio a uma provação terrível, Deus tinha o poder de livrar seus servos. O rei havia lançado Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha mortal, mas eles saíram ilesos. Isso demonstrou não apenas a fé inabalável dos 3 homens em Deus, mas também sua confiança na natureza fiel e poderosa do Deus que serviam. Através desse evento, sua fé foi confirmada e eles testemunharam o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. A fé inabalável de Sadraque, Mesaque e Abednego em Deus e sua disposição de enfrentar a fornalha ardente em vez de negarem sua fé são exemplos inspiradores para todos nós. Eles confiaram em Deus independentemente do resultado e declararam que, mesmo que não fossem livrados do fogo, ainda assim não adorariam os deuses de Nabucodonosor nem a imagem de ouro que ele havia erguido. Essa atitude reflete a importância de confiar em Deus em meio às provações, mesmo quando não compreendemos completamente os propósitos de Deus. Deus pode permitir que passemos por dificuldades para fortalecer nossa fé, purificar nosso caráter e nos moldar à imagem de Cristo. É uma lembrança de que nossa fé não deve estar condicionada ao que Deus faz por nós, mas sim a confiança de que Ele está conosco em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos lembra que, mesmo em face da adversidade, podemos manter nossa fé e fidelidade a Deus. E mesmo quando não entendemos completamente por que passamos por provações, podemos confiar que Deus está no controle e trabalhando em nosso benefício. A reação de Nabucodonosor, após ver a intervenção milagrosa do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, é notável. Ele reconheceu o Deus dos hebreus como o Deus verdadeiro, elogiou-o e decretou que ninguém deveria falar nada contra ele. Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus capaz de salvar de maneira tão milagrosa. Esse episódio demonstra como a fidelidade e a coragem de 3 jovens hebreus em meio à perseguição podem influenciar até mesmo aqueles que se consideram poderosos e invencíveis. A mudança de atitude de Nabucodonosor é uma poderosa ilustração do impacto que a fé em Deus pode ter sobre indivíduos e até mesmo sobre governantes. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego também nos lembra da importância de permanecer fiéis a Deus, mesmo quando enfrentamos oposição e perseguição. Deus pode intervir de maneiras surpreendentes para nos proteger e para sua própria glória. Além disso, Ele pode usar nossa fidelidade como um testemunho para influenciar outros a reconhecerem sua grandeza e majestade. Ao final, Nabucodonosor não apenas reconheceu o Deus dos hebreus, mas também permitiu que Sadraque, Mesaque e Abednego prosperassem na província da Babilônia. É verdade que o Antigo Testamento contém diversas profecias e tipos que apontam para a vinda de Jesus Cristo como o Messias e Salvador do mundo. Muitos eventos e personagens do Antigo Testamento têm paralelos e significados que se cumprem em Jesus no Novo Testamento. Essas profecias e tipos são uma parte fundamental da teologia cristã e ajudam a conectar os ensinamentos e eventos do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Além da profecia em Isaías 7, versículo 14, sobre o nascimento de Jesus, existem outras profecias importantes no Antigo Testamento, como a profecia messiânica em Isaías 53, que descreve vividamente o sofrimento do Messias. Outras profecias incluem aquelas relacionadas ao nascimento em Belém, Miqueias 5, versículo 2, a descendência de Davi, 2 Samuel 7, versículos 12 e 13, e seu papel como o servo sofredor, Isaías 53, versículo 12. Jesus enfatizou a importância das Escrituras do Antigo Testamento como testemunho dele mesmo. E os cristãos veem essas profecias como sendo cumpridas em sua vida, morte e ressurreição.
Essas conexões entre o Antigo e o Novo Testamento são fundamentais para a compreensão da fé cristã e mostram a continuidade do plano de Deus ao longo da história da salvação. Jesus Cristo é central não apenas no Novo Testamento, mas também é prefigurado, profetizado e tipificado em várias passagens do Antigo Testamento. Isso enfatiza a continuidade e a unidade das Escrituras como um todo, revelando o plano redentor de Deus ao longo da história. As cristofanias, ou aparições pré-encarnadas de Jesus, são eventos notáveis no Antigo Testamento, como quando o anjo do Senhor apareceu a Abraão, Moisés e outros, muitas vezes trazendo mensagens importantes e representando a presença divina. Essas aparições são consideradas uma revelação precoce da pessoa de Jesus Cristo. Além disso, os tipos e simbolismos no Antigo Testamento apontam para a obra salvadora de Jesus Cristo. José, por exemplo, é frequentemente considerado um tipo de Cristo devido às semelhanças entre sua vida e a de Jesus. O sacrifício de Isaque também é um tipo que aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, onde Deus providenciou o Cordeiro para a redenção da humanidade. Jesus mesmo ensinou que as Escrituras do Antigo Testamento testemunhavam a respeito dele, e os cristãos veem essas conexões como evidências da providência divina e do plano de Deus para a salvação da humanidade. A Bíblia como um todo é, de fato, uma narrativa que aponta para Jesus Cristo como o cumprimento de todas as promessas e profecias de Deus. Envie esse vídeo para um amigo. Que Deus te abençoe e até a próxima.